Então, bom dia a todos, tá? Essa aula de hoje, a ideia é mostrar na verdade, meio que um relato de experiência com algumas lições aprendidas, né? A respeito de um framework que eu desenvolvi 100% utilizando o TDD, tá? E aí usando o TDD como técnica de design mesmo, tá? O framework eu considero aí talvez um dos tipos aí de software que o design é mais complicado, né? Justamente por ele ter essa questão aí dos pontos de extensão, né? E você precisar é, é, você precisar aí estar é, é, pensando, né, no que pode variar, o que não pode variar, né? E isso daí é o que, na verdade, o design do framework, como eu já comentei algumas outras vezes aqui nas aulas, ele acaba sendo mais importante que a própria funcionalidade, né? Ou seja, você tem um bom design do framework que te permite estender nos pontos certos, aquilo ali no domínio aí de um framework pode ser mais importante do que ele ter várias funcionalidades, mas aí chega lá o cara não vai conseguir usar porque não tem exatamente aquilo que ele precisa e ele também não vai conseguir estender porque não tem os pontos de extensão no lugar correto, tá? Então, isso daqui foi um artigo aí que saiu na revista i3E Software, que é uma revista bastante conceituada aí, tá? Na área de desenvolvimento de software. Tá? E essa apresentação ela é baseada aí no que foi publicado lá na revista, tá? Então, o estudo de caso é um dos frameworks do Sphinge Framework, mais especificamente o Sphinge Query Builder, tá? Falando um pouquinho sobre o Query Builder, tá? A ideia é o seguinte: você basicamente você cria uma interface, tá? Essa interface, quando você cria ela vai ter ali algumas convenções de nome, vai ter ali algumas anotações, ela vai levar em consideração também a estrutura da classe da entidade, né, que você está utilizando, tá? E aí o Query Builder ele vai criar um proxy dinâmico. O que é um proxy dinâmico? Ele é uma classe que que ela implementa uma interface em tempo de execução, tá? Ou seja, aquela interface ali que o cara está criando não vai ter uma implementação que o cara vai lá, cria uma classe que implementa, isso aí vai ser feito dinamicamente pelo framework, tá? E esse proxy dinâmico vai acessar o framework que vai fazer o acesso ao banco de dados a partir daquela interface, tá? Então, basicamente, a ideia do Query Builder é a partir de uma convenção de nome ali da interface, ele de uma certa forma gerar as queries no banco de dados correspondentes, tá? Vamos entender um pouquinho como é que ele funciona, né? A ideia é que isso daí a gente seja uma DSL, né? Tá? O que é uma DSL? É uma Domain Specific Language, tá? Uma linguagem específica de domínio. Nesse caso, a gente chama de DSL interna. Por quê? Porque ela é como se fosse uma linguagem dentro da linguagem. Ou seja, eu vou ter meios ali, né? Eu vou ter uma sintaxe específica ali para poder definir os métodos, né? É, é, da interface ali, tá? E aí, se eu não seguir aquilo, o framework não vai funcionar direito, né? Então é como se fosse uma linguagem dentro da linguagem. E é uma linguagem específica de domínio porque ela é uma linguagem que a gente vai usar para especificar as queries. Então é como se fosse uma linguagem dentro da linguagem, ou seja, eu vou ter uma convenção de nome e algumas anotações que é como se fosse uma nova linguagem para eu especificar queries a partir dos métodos da interface. Tá? Bom, o Query Builder ele tem um módulo que a gente pode dizer aí que é o Core, né? E aí ele tem outros módulos aí que plugam nele, né? Que seria ali
Tem o JPA, que é para fazer ele funcionar com bancos relacionais. Tem o MongoDB, o Neo4j, são bancos de dados de tipos diferentes, né? Então, digamos assim, hoje em dia você tem um framework que trabalha com banco de dados diferentes, né? MySQL, Oracle, SQL Server, sei lá. Já não é tão novidade assim, né? Porque eles usam o mesmo paradigma, né? De banco de dados, né? Relacional. Agora, por exemplo, o MongoDB, ele já é um banco aí que a gente pode dizer que é baseado em documentos, chave conteúdo, né? Chave valor. Né? O Neo4j já é um banco baseado em grafos, né? Tá? E aí tem o JDBC, que ele também é para o acesso aí em termos de banco relacional, mas usando uma abordagem diferente. Tá? Então a ideia do Query Builder é poder servir aí para vários tipos de bancos de dados diferentes. Tá? Então, digamos aí, né? A gente é o malandrilso aí, ao invés de ficar escrevendo a query, né? Para o bom entendedor, o nome do método basta, né? É aquela coisa, você vira e fala assim, né? Você escreve um método lá, get person by name. Poxa, né? Você sabe o que aquilo ali vai fazer, né? Porque aí o cara tem que ir lá e implementar aquilo. Poxa, às vezes o nome do método podia ser o suficiente, né? Pô, tem que recuperar a pessoa pelo nome, né? Eu sei que o parâmetro vai ser provavelmente o nome que eu vou ter que usar na query para buscar essa pessoa, né? Então, será que não dá, né, para pelo nome do método ver isso aí? Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho a sintaxe aqui. A ideia não é também esgotar todas as funcionalidades, mas só para explicar um pouquinho como que o framework funciona, para vocês poderem entender depois quando eu for falar como ele foi feito. Tá? Então, note aí, por exemplo, eu criei um método getPerson by name or age, tá? E aí, esse padrão de nome, você pode definir qual que é a entidade que ele vai estar utilizando e qual que é as propriedades que vão ser usadas como filtro. No caso, ele sabe que ele tem que fazer uma consulta a essa entidade person, né? Que inclusive está ali no retorno, tá? E que ele vai filtrar pelo nome ou a idade, tá? O tipo de retorno, ele indica se eu espero um ou vários resultados, tá? Então, por exemplo, se eu for retornar só uma pessoa, eu sei que aquela query é esperado que ela retorne uma pessoa só, então ele vai pegar um resultado só. Se retorna uma lista, ele sabe que eu tenho que retornar várias pessoas, então ele vai também agir de acordo, tá? E ele verifica, por exemplo, se o parâmetro name dentro da classe person, se ele é uma string mesmo, tá? Ele verifica ali, por exemplo, se o age ele é um inteiro mesmo, tá? Então ele verifica isso tudo aí para você, tá? A gente pode usar ou anotações ou no próprio nome do método quando a gente quer um tipo de comparação diferente, né? Então, por exemplo, eu coloquei get order pending by date, e aí eu coloquei ali greater. Então significa que eu quero que seja uma data maior do que aquela data que eu estou passando como parâmetro. Tá? Eu posso colocar isso no nome do método, ou como está ali embaixo, né? Eu posso colocar uma anotação greater para não ficar com nomes de métodos enormes. Tá? Bom, eu também posso definir termos de domínio. Tá? Como eu falei, aquilo ali, né? Esse tipo de prática, eu estou definindo uma DSL, que é uma linguagem dentro da linguagem, né? Uma DSL interna. E aí eu tenho como criar, no caso ali, algumas anotações, novos termos, né, para poder estar
utilizando aí nos métodos, né? Então, por exemplo, eu coloquei ali, olha, eu estou criando o termo de domínio pending, né? E eu estou dizendo que é quando o status for igual a P, certo? Então, quando eu colocar get order pending, ele já só vai incluir as ordens que o status for igual a P. Então, eu tenho como criar também esse tipo de novos termos aí para estar usando dentro nos nomes dos métodos, né? Tá? Bom, dá para perceber aí que se a consulta tiver mais aí sei lá, umas 3 condições, já fica inviável você ter um nome de método desse tamanho, né? Então, o que você faz nesse caso? Você cria uma classe com com as propriedades de filtro que você quer. Então, por exemplo, no caso ali eu criei uma classe chamada Person Search, né? E dentro dela vai ter os filtros que eu posso querer utilizar aí nessa consulta, né? E aí eu simplesmente coloco ali a anotação, coloco só get person e aí anoto ali aquele parâmetro com query object para ele saber que aquilo ali é um objeto que dentro dele, né, vai ter os parâmetros. Tá? Bom, uma outra coisa bem interessante que diferencia até o Query Builder aí de outras soluções é você poder configurar o que ele faz quando ele recebe um parâmetro nulo. Tá? Então, por exemplo, eu posso falar, eu tenho lá o getPerson by name and last name. Tá? Então, por exemplo, se eu passar o nome igual a null, note que eu coloquei ali compare to null. Então eu vou procurar as pessoas cujo nome é igual a nulo. Tá? Agora, se eu colocar o ignore when null, então, por exemplo, se o last name for nulo, o que ele vai fazer? Ele simplesmente não vai adicionar aquele parâmetro à consulta. Tá? Então eu posso definir como que eu quero que ele proceda, né, quando ele receber um valor nulo como parâmetro. Se ele vai realmente procurar no banco de dados as linhas em que aquele valor é nulo ou simplesmente ele vai ignorar aquele parâmetro. Isso aí é bastante útil aí, principalmente se eu estou fazendo uma consulta com vários parâmetros aí, né? Às vezes, sei lá, se eu tenho uma consulta com, sei lá, 3 parâmetros que eu quero que às vezes um possa ser incluído ou não, né? Às vezes, normalmente eu teria que criar às vezes uma ou mais consultas e decidir qual método chamar. Não, aí já facilita bastante você podendo passar a nulo e aquele parâmetro ele não ser incluído. Bom, esse daqui é a estrutura básica aí do Query Builder, tá? Ele tem ali, digamos ali, no central dele esse método parser, que é um hotspot, né? Tudo tem um foguinho aí, é um hotspot, tá? Esse método parser, ele é uma interface, a gente tem ali o basic method parser, a gente tem o query object method parser, tem o DSL method parser. A ideia é que eu posso ter outros, vamos supor que eu defino, sei lá, caras diferentes ali, né? Eu posso, a partir dali, se eu decidir, por exemplo, definir uma sintaxe diferenciada, né? Eu posso criar outros métodos parsers ali para escolher aquilo. E aí eu tenho esse selector method parser que ele justamente ele seleciona, né? É o cara que ele chama para selecionar qual que é o método parser. Por exemplo, ele viu ali que tem um parâmetro que tem query object, ele vai chamar o query object method parser, né? Ele viu que não é isso, que é outro caso, ele vai chamar o outro. Então é só estar colocando aquilo ali que ele pode estender aí e criar outras opções, tá? Esse cara ele vai gerar esse query info, que é o cara que tem as informações ali da query.
tá? E a gente tem essa classe Query Builder, que é o proxy dinâmico, né? É o cara que vai estar, que você vai falar assim, olha, gera esse cara aqui para esta interface, né? E é o cara que de uma certa forma vai interceptar o método aí dessas interfaces e chamar a funcionalidade do framework, tá? E aí a gente tem ali em cima, né, o específico ali do banco de dados, aquelas classes ali, o Entity Class Provider, né, o Query Executor, o Query Representation e o Query Visitor, tá? Então a ideia é essas classes aí, elas são específicas do banco de dados, ou seja, aí eles são só interface, mas por exemplo, para cada implementação que eu for fazer do meu para que ele funcione com um determinado tipo de banco de dados, eu vou ter que implementar essas classes aqui. Tá? No caso, por exemplo, fiz para JPA, tive que implementar todas essas classes para o JPA. Tive que fazer isso aqui para o, sei lá, MongoDB, fui lá e tive que implementar todas essas classes aqui lá para o MongoDB. Tá? Então esse design aqui é uma das questões aqui que a gente vai ver como isso aí foi feito usando o TDD. Tá? Então só para mostrar aí um pouquinho, né? A gente tem aí essa representação aí, que é uma representação que trabalha um pouquinho aí com métricas, né? E mostra aí um pouquinho como que foi a evolução do código, né? Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a quantidade de linhas de código, né? A gente vai vendo aqui, ó, por exemplo, da versão 1.0, 1.1, tal, até 1.4, a versão 1.4 aqui tem 1.600 linhas de código, tá, de produção. E ela tem 2.400 linhas de código de teste. Tá? Então a gente tem aqui o código de produção desse lado, né? Por exemplo, aqui ó, número de classes, né? 69 de produção, 104 de teste. Número de método, 274 de produção, 385 de teste. Tá? Então a gente vai vendo aí que acaba que quando a gente usa o TDD, o volume que a gente tem de código de teste, ele acaba sendo até mais alto do que a quantidade de código que a gente tem nos de produção. Mas a gente vai falar, será que isso dá muito trabalho? Não dá? Vamos ver. Tá? Então a primeira coisa, né, quando a gente olha esses números é se a criação dos testes toma muito tempo de desenvolvimento. Tá? Então a resposta é o seguinte, né? Sim, mas principalmente no começo. Tá? Então quando você está definindo, poxa, eu quero criar esse teste, e no TDD a gente faz isso antes da classe, né? Que a gente está pensando como que a classe vai ser, daí aquele teste sim toma um certo tempo para você entender, né, como que aquela classe ali funciona, tá? E como que você quer que ela seja, né? Quais as dependências e tudo mais. Mas depois, para você criar os próximos testes, acaba, a não ser que envolva uma funcionalidade que vai ter um design diferente, que de repente vai interagir com outro cara que não interagiu antes e tal, acaba sendo bem simples, porque ele acaba sendo bem baseado no anterior. Né? Então, nos primeiros testes, né, você normalmente precisa de mais esforço para você criar os cenários, né, verificar quais são os resultados esperados e tudo mais. Tá? E aí, às vezes, principalmente o tempo vai quando, por exemplo, você precisa criar um mock, né? Você precisa lidar com recursos externos, como às vezes um arquivo de configuração, um banco de dados, no caso desse framework, né? Fazer algum tipo de verificação um pouco mais complexa, né? Ou seja, às vezes uma query você está recebendo ali uma lista, né? No caso aqui, por exemplo, eu tinha que ver se o cara está fazendo o parser correto, né, que é um tipo de verificação um pouco mais complicado, tá? Não é simplesmente um valor que ele retorna, né?
Então, às vezes, você definir como que você vai fazer isso e fazer isso pelas primeiras vezes dá um pouquinho de trabalho. E aí realmente vai tomar um pouquinho de tempo. Só que aí depois, né? Começo a gente tava com a formiga, aí depois vira a cigarra ali, né? Tudo musiquinha, né? Então, assim, nos próximos testes, aquele código que você criou acaba sendo reutilizado, né? Às vezes, por exemplo, você está invocando às vezes, a mesma funcionalidade com parâmetros diferentes, né? Às vezes com um parâmetro que é inválido ou com um parâmetro que vai gerar um resultado que às vezes é até parecido, a forma que você vai verificar é parecido como você fez anteriormente, mas você vai ter um certo similaridade com o teste anterior. Então, acaba que aquele tempo que você gasta no teste, ele é bem pequeno em relação ao tempo que você gasta para realmente implementar aquela funcionalidade que você adicionou no teste. Então, realmente no começo, quando você está pensando no design, acaba o teste tomando um certo tempo justamente por causa disso, porque ali você não está trabalhando só no teste, você está trabalhando no próprio design da sua classe. Agora, depois que isso está definido e a forma de testar não muda muito, acaba que a parte de criar o teste é bem simples mesmo. Tá? E aí algumas dicas aí para simplificar isso daí. Tá? Primeira coisa, coloque as coisas comuns no setup. Né? Então lá no teste você pode criar aqueles métodos de setup. Né? Então o quanto você puder jogar para lá, isso daí vai facilitar bastante na criação dos próximos testes. Né? Tá? Criar métodos de helper, né? Métodos de ajuda. Então, por exemplo, às vezes você tem uma verificação, sei lá, você tem que criar um arquivo de configuração com diferentes informações, né? Pô, de repente cria ali um método que cria esse arquivo para você, né? E aí você simplesmente vai invocar aquele método com os parâmetros que você precisa, né? Ou você precisa fazer uma verificação mais complicada, né? Também tenta criar um método que faz essa verificação, que aí nos próximos testes usar aquilo ali vai ser mais fácil, tá? Quando às vezes você precisa testar, às vezes subclasses, né? E elas têm às vezes um certo comportamento comum, cria ali uma superclasse de teste, né? Que já cria meio que os templates ali para você, isso ajuda bastante também, né? E outra coisa, né, procurar pelo framework de teste certo, tá? Então, por exemplo, poxa, você está testando ali para acessar o banco de dados, né? Poxa, tem lá o DB Unit, por exemplo, né? Ele já tem várias funcionalidades que facilitam para você fazer isso daí, tá? Então, poxa, para que você vai fazer na mão, né? Então, você vai ter que lidar com alguma coisa um pouquinho mais complicada ali na hora de fazer os seus testes, poxa, procura se tem algum framework. Sei lá, meu resultado é uma página HTML que eu vou ter que verificar um monte de coisa dentro dela, né? Mas, pô, isso aqui é complicado, você vai fazer na mão? Não, tem frameworks que já fazem isso daí para você. Então também tenta não complicar e ver se já tem alguma coisa que vai facilitar a sua vida, tá? Então, no caso aqui do método parser, né, que era uma das classes que eu comentei lá com vocês, que acontecia? Ela é uma classe central no framework, né? E, e ela interage com muita coisa que às vezes não interessa muito o que é que ele está fazendo, que vai ser simplesmente para ele ter alguém para chamar e tal. E às vezes o resultado desse cara não vai ser tão interessante, é mais para esse cara poder funcionar, às vezes independente de existir um banco de dados e tudo mais. Então, nesse caso, a gente criou vários mock objects aí, né, que são aqueles objetos falsos que simulam ali a dependência no setup, e aquilo ali acabou sendo reutilizado para todos os métodos de teste, né? Então, isso aí acabou facilitando bastante. Só um exemplo aí de como que uma das coisas que foram feitas para simplificar essa parte aí para o resto, tá? Um outro exemplo aí, né, na questão aí de usar o framework correto, né? No caso,
o que eu preciso testar ali no class mock, pelo fato dele usar reflexão, é justamente, por exemplo, se eu tenho uma interface que tem um nome de método diferente, ele vai se comportar de uma forma diferente, tá? Então, assim, eu teria que estar criando um monte de interfaces na mão para poder usar para teste, né? E aí, ao invés de fazer isso, eu usei o class mock, tá? Que ele gera classes em tempo de execução. Então, basicamente, eu consigo chegar para o class mock e falar assim, olha, cria para mim uma interface que tem um método com esse nome e com esse tipo de parâmetro aqui, né? E aí, com isso daí, eu não preciso, isso me economizou, ou seja, ao invés de eu ter que criar um monte de interface para ser usada durante os testes, eu pude definir, né, digamos assim, como eu queria a minha interface no próprio método de teste, tá? E isso daí acabou facilitando bastante a vida para criar outros testes, né? Por exemplo, agora eu criei aqui um método, por exemplo, que tem um parâmetro a menos do que deveria ter. Tem que dar um erro. Vou lá e faço. Agora eu estou criando um com tipo errado. Agora entendeu? Então ele vai fazendo tudo isso aí e eu não ter que ir lá e criar uma interface nova toda vez que eu preciso de um teste, isso aí facilitou bastante. Então, nesse caso aqui, um exemplo de eu ter escolhido um framework de teste que, no caso, era adequado ali para o tipo de teste que eu precisaria fazer. Mocar ou não mocar? Eis a questão, né? Grande questão aí da humanidade aí. Se eu tenho uma dependência, eu devo criar um mock para ela, né? Ou eu testo com aquela classe já meio que embutida ali no meu teste, tá? Então, assim, tem algumas questões aí que eu coloco, né? Quando que você tem que, se em cada situação você deve mocar ou não, tá? Então, o que eu devo fazer quando eu tenho coisas que são difíceis de testar, como, por exemplo, um recurso externo, né? Um banco de dados, alguma coisa assim. Nesse caso aí, mock aquilo, né? Para simplificar o teste, para você não depender daquele recurso para fazer o seu teste. Por quê? Primeiro, o acesso ao recurso externo pode fazer com que o teste fique mais lento. No caso, ter que acessar o banco de dados, né? Cada coisa, inicializar a conexão e tudo mais, isso aí pode demorar, tá? Vai fazer o teste ficar mais difícil, principalmente quando eu tiver que por exemplo, rodar aquilo numa outra máquina, né? Eu tenho que fazer o setup de tudo aquilo, né? Para poder rodar fácil em qualquer lugar, né? E vai acabar fazendo o teste ficar acoplado com essas APIs externas, né? Ou seja, se eu ter um teste que depende do banco de dados, eu vou precisar, por exemplo, no teste ter uma API que vai lá acessar o banco de dados. Então, de uma certa forma, meu teste está dependendo dessa API externa aí também. Lógico que vai chegar em algum momento que eu vou ter que fazer o teste que vai verificar se o acesso ao banco de dados está ok, ou se tudo está funcionando junto ali com o acesso ao banco de dados, tá? Mas a ideia é que isso seja o mínimo possível, né? Que, pelo menos, por exemplo, no meu caso ali, para fazer o parser dos testes e tudo mais, ou dos métodos e tal, que eu não dependesse de um acesso a banco de dados para ver se isso estava sendo feito de forma correta. Tá? Mas eu devo mocar uma API externa, por exemplo, no caso do acesso a banco de dados, em Java a gente faz via o JDBC. Né? Eu devo mocar o JDBC, tá? Não mock, tá? Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: eu só moco classe minha, eu nunca moco classe dos outros, tá? É outra, a não ser que seja uma interface, é uma interface que uma classe minha, uma interface definida por outra pessoa, mas que é uma classe minha que vai implementar. Nesse caso eu até moco, tá? Mas normalmente eu só moco coisas que eu defini, tá? Por quê? Aí você fala assim, mas como que eu vou mocar esse cara? Então eu tenho um cara que eu não quero usar.
que eu não quero mocar, porque outra pessoa que criou. Então, o que eu faço? Eu crio uma classe minha que encapsula o acesso daquele cara externo. Para que eu vou fazer isso? Tá? Primeiro, eu vou desacoplar a minha classe daquela API. Ou seja, eu vou criar uma classe minha que é responsável por toda a interação com aquela API. A minha classe com as regras de negócio vai acabar ficando independente daquela API específica, o que é muito bom. Tá? Outra coisa, essa classe que eu criar, ela vai ser um casamento perfeito ali com o que a minha classe precisa. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu for, sei lá, buscar uma pessoa no banco de dados, o que eu tenho que fazer? Tem que criar uma conexão, criar uma consulta, rodar essa consulta, né? Recuperar, né, ali do cursor ali, né, aquela pessoa, e depois, e aí sim eu tenho a pessoa. Olha aí quantos métodos, por exemplo, da API JDBC eu não invoquei nessa brincadeira. Imagina ter que mocar isso tudo aí. É melhor mocar uma classe que tenha um método, que é recuperar a pessoa, que eu simplesmente passo o que eu tenho que passar e recebo a pessoa de volta. Então, isso aí acaba sendo o quê? Esse casamento perfeito, né? Entre o que a minha classe precisa e a classe que eu estou mocando. Ao invés de eu mocar um monte de método ali de acesso a banco de dados que não tem nada a ver com o que a minha classe precisa em si. É, digamos assim, um mal necessário. Tá? E, por fim, a API ela pode ser difícil de mocar, como eu falei. Se você fosse mocar aí o JDBC nesse caso, você ia ter que fazer o quê? 4, 5 classes de mock para poder, e às vezes interligados, né, que às vezes uma classe retorna a outra e tal, para poder simular isso aí. Não vale a pena, né? Não agrega valor nenhum e é complicado. Então, evite mocar APIs que não são suas. Quando for assim, você vai encapsula aquilo ali numa classe sua que tem exatamente aquilo que a sua classe de negócio ali precisa. Tá? O que eu tenho que fazer quando eu tenho classes que não vão ser expostas às classes clientes? Tá? Ou seja, eu estou desenvolvendo ali a minha classe e aí eu decidi criar uma classe ali para me ajudar, por exemplo, para dividir a responsabilidade, mas aquilo ali externamente não é uma solução visível. Tá? Faz parte da solução interna que eu decidi criar uma nova classe dentro ali da minha classe. Tá? Então, nesse caso, não precisa mocar também. Tá? Por quê? Primeiro, se você mocar essa classe, o seu teste vai passar a ser acoplado a essa solução. Então, se um dia você decidir mudar ela, você vai ter que mudar o seu teste também. Tá? Se aquela classe que você decidiu criar ali, ela é parte, não é, digamos assim, uma parte lá da arquitetura do framework, né? De um ponto de extensão, não sei o que, é simplesmente uma solução interna ali, deixa ela como interna. O teste não precisa saber que você criou aquela classe. Tá? E aquela coisa, se você precisar refatorar essa solução e você também acoplar isso ao teste, você não vai conseguir refatorar sem lidar com o teste. Tá? E aquela coisa, essa classe interna ela não precisa ser exposta. Tá? E às vezes se você pegar e decidir criar, fazer com que o teste tome ciência dela, de alguma forma você vai ter que expor aquela outra classe ali, através de um método tal, talvez seja substituída por um mock, e às vezes é uma classe que não precisa ser exposta, né? Que você vai estar fazendo aquilo só para poder acessar aquilo durante o teste. Tá? Que eu faço quando a minha classe ela tem um hotspot, o que no caso do framework acontece bastante, né? Ou seja, eu tenho que chamar uma classe que é um hotspot, ou seja, que a pessoa que está usando o framework pode criar a implementação dela e substituir aqui. Tá? Ou uma dependência que o comportamento é variável, né? Ou seja, ou eu tenho ali
Às vezes até dificilmente o cara vai criar a implementação dele, mas dentro do próprio framework eu tenho várias implementações possíveis, tá? Nesse caso, mock, tá? Por quê? Você pode usar o mock para fazer o design dessa dependência, né? Ou seja, o que essa minha classe precisa dessa outra classe que o cara vai estar criando, tá? O mock ele pode explorar todas as possibilidades, inclusive de erros, tá? O que acontece, por exemplo? Imagina que eu estou chamando uma classe, né, que o cara, por exemplo, poderia estender e eu tenho, sei lá, no meu framework 3 implementações aí dessa classe. Só que nenhuma delas joga exceção. A que o cara criar pode jogar. E aí, como é que eu vou testar isso? Né? Por isso que o mock é interessante. Ele permite que você explore aí todas as possibilidades, independente delas estarem presentes nas suas classes ou não. Tá? E o mock você pode usar para dividir as responsabilidades. Ou seja, no momento que você está definindo o mock, você está falando, olha, já que a minha classe vai chamar esse método nessa outra, então a partir daqui é responsabilidade de lá e o que a partir do momento que ela retornar, essa responsabilidade é da minha classe que eu estou implementando. Tá? Então isso aqui eu usei muito aí nesse estudo de caso, que foi usar os mocks para fazer essa divisão de responsabilidades. Tá? Então, por exemplo, no caso ali do método parser, eu usei ali um visto, né, que é um padrão de projeto aí que a gente usa para, digamos assim, a nossa classe chama métodos numa outra classe, tá? E esse cara era um hotspot, justamente esse visitor era a classe que ele utilizava para construir a query, né? Então, como é que era o resultado da minha query? Era um objeto? Não. Era o resultado do que ele ia fazendo parser, era chamadas de método em outra classe. Tá? Então era basicamente o seguinte, eu achei, então vai lá, eu descobri que a entidade é pessoa, então cria o método, cria uma query para a pessoa. Isso era um método que ele chamava nesse query visitor. Ele descobriu que tem um parâmetro, tem um parâmetro tal coisa. Eu descobri que é um AND, um OR, ele fala, agora bota um operador aí de conexão do tipo tal. Então, ele ao invés de criar uma estrutura de dados, ele ia chamando esses métodos, porque aí para cada banco de dados ele vai criar uma query diferente. Tá? Então, esse visitor, né, que era um cara que ia ser implementado por cada tipo de banco de dados, ele era uma dependência, ele é um hotspot, que cada um vai implementar diferente. Então, esse cara eu tive que mocar, mesmo porque ele não tinha nenhuma implementação no core ali do Query Builder. Tá? Por outro lado, eu decidi usar o padrão Composite com algumas classes para representar a consulta internamente ali ao método parser. E eu cheguei a ter que mudar várias vezes essa estrutura durante o curso ali da implementação. E aí, por exemplo, essas classes eu não moquei. Porque imagina, toda vez que eu mudasse a estrutura dessas classes, né, eu teria que ir lá mudar os meus testes de como que isso daí, como que ele, por exemplo, recupera e verificaria, por exemplo, as informações dessa classe. E aí por isso eu optei por não mocar essas classes. Então a gente tem um exemplo aí de uma classe que eu moquei e outra que eu não moquei. Tá? Então essa questão de mocar, muita gente coloca como é filosofia da forma que você testa e tal. Mas se você está utilizando o TDD não só para desenvolvimento, mas para o design também daquilo que você está construindo, às vezes você decidir mocar ou não uma classe, você está decidindo se você vai expor aquela informação, como que ela vai ser exposta, se aquilo ali vai ficar interno na classe. Então acaba sendo mocar ou não mocar uma classe, acaba sendo decisão de design também. Tá?
teste de unidade ou de integração, né? Eu devo testar cada classe isolada ou eu devo testar, por exemplo, o meu framework como um todo? Posso usar os dois, né, para fazer TDD? Então, quando fala de teste de unidade, eu penso em desacoplamento, né? Se eu estou testando uma classe isolada das outras, né? Se eu estou testando só aquela unidade, de uma certa forma, para fazer isso eu tenho que separar, tenho que desacoplar aquela classe das outras classes que estão em volta, tá? Então, quando eu decido criar um teste de unidade, eu estou usando isso para dividir as responsabilidades. Porque se eu tenho que separar aquela minha classe das outras que estão em volta, é, é, eu tenho que ter muito bem definido, ou posso ir fazendo isso ao longo do desenvolvimento, né? Que vou criando os testes. Eu preciso saber o que aquela minha classe está fazendo e o que é a dependência daquela classe, qual que é o papel dela ali. Então, quando eu estou falando de teste de unidade, eu estou falando em usar isso para dividir responsabilidades e para definir como que vai ser essa interação entre as classes. Tá? Quando eu estou falando de teste de integração, tá? Você está tendo feedback ali do que você está desenvolvendo. Tá? Ou seja, é uma caixa preta. Fala, faz isso aí. Não interessa qual que é a estrutura interna. Tá? Interessa se ele está fazendo aquilo que você quer. Né? Então, ele ajuda a gente a ter feedback na implementação, mas não ajuda na definição do design, como o teste de unidade faz. Tá? Então, se você está definindo o design usando o teste de unidade, né? Aí, como eu falei, usando o TDD para o design em si, não só para desenvolvimento, quando que eu vou usar os testes de integração? Né? A resposta é fácil, quando você já tem o design definido. Então é aquela coisa, se eu criei o teste de unidade de uma classe e defini como que vai ser a interface, por exemplo, de uma das dependências. A partir do momento que aquela interface está definida, a minha atividade de design ali, externo, né, de interação, não é mais necessária. Então talvez aquela classe eu possa implementar ela com um teste de integração. Só para a gente entender, imagina que eu tenho aí, sei lá, classe A, B e C aí, né? Formando ali uma arquitetura. Eu vou lá e falo assim, para desenvolver a classe A, eu vou lá e vou criar um teste de unidade e vou mocar, né? Como a gente pode ver aqui, ela estava acessando a classe B, eu vou mocar a classe B, vou criar um mock ali para poder criar um teste de unidade. Então eu fui lá e defini qual que era a interface dessa classe B. Aí no caso a classe C não depende de ninguém, então é fácil ir lá e fazer o TDD dela. Tá? Aí o que acontece? A classe B, eu já sei qual é a interface dela e eu já sei qual que é a interface da classe que ela vai acessar, que é a classe C. Então não tem problema, por exemplo, eu implementar a classe B com um teste de integração. Tá? Em especial, tem aquelas classes cujo papel é basicamente integrar todo mundo. Né? Ela em si não faz nada muito especial, digamos assim, mas é ela que fala, eu tenho que chamar fulano, depois passar para ciclano e tal. Essa é o tipo da classe ideal, cujo papel é basicamente integrar as classes, que ela seja testada num teste de integração, que ela seja desenvolvida com um teste de integração. Tá? E é aquela coisa, se você já fez tudo, né? Tá? Se você já fez todo o seu design antes, né? E eu conheço muita gente que faz isso, vai lá, desenha os diagramas e define tudo, como é que vai ser as classes e tal. E depois vai fazer o TDD. Se você está fazendo assim, você não precisa do TDD como uma técnica de design. Você pode usar ele como uma técnica de desenvolvimento. Tá? Então, isso que eu estou falando é só para deixar claro
é para você usar o TDD como técnica de design, tá? E aí, de propósito, eu botei o Coyote aí no slide, porque ele sempre planeja tudo bem, muito bem antes, né? E dá certo, que é uma beleza, igual acontece aí com vários projetos aí, né? Que o cara tenta fazer o design antes, mas chega na hora, tem várias surpresas, né? Que é o que às vezes acontece com o Coyote ali. Tá? Então, no caso ali do Query Builder, só para dar o exemplo, né? A gente tinha ali a classe Query Builder, que era a classe que tem ali que faz o proxy dinâmico. Tem ali o Query Visitor, que era aquela classe também que gera ali as queries, né? Ali eu já estou falando, por exemplo, do Query Visitor específico de um banco de dados, tá? E aí eu tinha essa classe Query Executor, que era basicamente pegar, era o cara que, eu tenho aqui o Query Builder, ele pegou o método, ele interpretou esse método, ele foi lá, mandou o Query Visitor gerar a query que eu preciso, e o Query Executor era basicamente o cara que ia lá e executava isso ali no banco, pegava isso tudo aí e executava no banco de dados, né? Tá? E aí, poxa, esse cara, ele basicamente ele pega aqui e a funcionalidade dele está diretamente ligada ao recurso externo, que é basicamente executar a query, né? Poderia morcar ele? Basicamente ia ficar um cara vazio no meio, né? Porque ele basicamente executava. Então esse cara, os testes dele foram feitos com testes de integração, porque era basicamente a função dele era realmente integrar as funcionalidades para poder executar no banco. Tá? Grandes refatorações, elas vão acontecer, tá? Não tem muito como fugir disso aí, tá? Quando a gente está fazendo o TDD, a gente continuamente a gente vai procurando a solução mais simples que atende aquilo que a gente está fazendo, tá? Então, eu tenho um teste, eu vou lá e vou procurar a solução mais simples. Eu tenho outro teste, eu vou lá e vou procurar a solução mais simples, tá? Só que vai chegar um ponto que você vai falar assim, ok, para essa nova funcionalidade, a solução mais simples, ela não adianta mais, não dá mais para fazer. Vou ter que ir para uma abordagem completamente diferente, tá? E aí, assim, isso pode ser ruim, mas acaba sendo uma consequência direta do uso do TDD. É o tipo de coisa que vai acontecer. Se você está usando o TDD certo, não tem muito como fugir, tá? Mas como a gente se preocupou às vezes em fazer o teste de unidade e tal, esse tipo de impacto, né, de a solução aqui não funciona mais, vai acontecer dentro de uma classe só e vai estar isolado do resto. Então, acaba que, você vai ter que fazer grandes mudanças às vezes, você vai ter que repensar tudo do jeito que você fez? Vai, mas normalmente esse repensar vai estar dentro de uma classe só, tá? E aí, se isso acontecer, você para tudo que você está fazendo e refatora a sua solução. Arruma ela de forma que passe a ser adequada aos novos requisitos e aí você continua o seu desenvolvimento, tá? Então, assim, só para dar um exemplo, onde que foi isso? Foi acho que é no Query Visitor, se eu não me engano. O que acontecia, por exemplo? Ele ia, à medida que ele ia recebendo as chamadas de método, ele ia executando, ele ia gerando a query. À medida que ele ia recebendo as chamadas, ele ia gerando a query. E aí o que aconteceu? De uma versão para outra, tipo, sei lá, da 1.2 para 1.3 ou da 1.3 para 1.4, na versão seguinte apareceu um requisito que para criar a query eu dependia de uma chamada de método anterior. Tá? Ou seja, isso, de uma certa forma,
destrói toda a minha solução de gerar a query à medida que os métodos vão sendo chamados. Por quê? Porque eu preciso ter um conhecimento prévio, tá? Então, eu precisei refatorar internamente toda aquela classe, certo? De forma a os métodos serem guardados, tá? E só depois eu processar e escrever a query inteira, tá? Mas o que? Isso ficou dentro de uma classe só. Tá? Foi uma mudança grande? Foi. Invalidou basicamente toda a minha solução interna. Agora, graças aos testes que eu tinha, isso também ajudou a saber que a nova solução estava toda certinha. E não foi... Assim, na prática foi uma refatoração grande, mas não foi tão complicado assim. Tá? Talvez se eu tivesse partido para uma solução de armazenar aquelas informações desde o começo, eu poderia até ter ido para um caminho que o que eu estaria armazenando já não valeria para o que eu teria que fazer. Então a gente nunca sabe se eu também não precisaria de uma refatoração. Né? Como a gente não sabe prever os requisitos futuros, às vezes fica difícil a gente saber, tentar prever. Então, eu ainda, mesmo tendo que fazer essas refatorações grandes, eu ainda acredito que a solução de você tentar fazer sempre a solução mais simples para o requisito, para os testes que você tem agora, seria ali a melhor alternativa. Bom, algumas considerações finais aí que eu não incluí durante a apresentação, tá? Muita gente fala, quando você usa TDD, aquilo ali, o design ele vai saindo e você não precisa saber padrões, né? Porque aquilo ali vai saindo naturalmente. Eu acho isso daí que isso aí não é verdade, tá? É a mesma coisa de falar que, não, você sabe o OML, então você não precisa saber os padrões, porque você sabe desenhar as classes. Não, se você não sabe os padrões, você não sabe o que você vai desenhar. Você pode até saber a linguagem para desenhar as classes, mas você não sabe o que você vai desenhar. Mesma coisa. Se você não sabe os padrões, você chega ali na hora de fazer o TDD, você vai dirigir o seu design a partir dos testes, mas você não sabe para onde você está indo. Né? Quando você sabe os padrões, você já sabe para onde você vai fazer isso daí. Tá? E aí, só como um exemplo aqui, por exemplo, no framework, eu utilizei o padrão visitor ali, né? Eu pelo menos considero ali do Goff talvez o visitor o padrão menos trivial, tá? Eu duvido muito que um visitor ia sair sozinho ali do TDD, tá? Eu olhei e falei assim, olhei o problema e falei, aqui eu vou aplicar um padrão visitor e a partir do TDD eu fiz o design do visitor, tá? Mas se eu não soubesse o padrão, eu nunca chegaria a essa solução. Tá? E aí eu digo a mesma coisa para outros padrões. Então eu ainda acho importante esse conhecimento de padrões de projeto. Tá? E se você não conhece, compre meu livro que está aí no slide. O refactoring ele acaba sendo uma ferramenta de design bem importante. Tá? Então a gente vai... muitas vezes a gente vai lá para fazer a solução mais simples, mas vai enxergar que tem uma forma melhor e aí a gente vai refatorando, né? Então, essa evolução aí das interfaces, das APIs, das classes ali, vão sendo muito importantes ali. E aí aquela coisa, né? A gente tem que tentar pensar assim, isso aqui pode ser que mude, então eu vou fazer o teste depender menos disso. Porque senão, além de alterar a classe, tem que alterar o teste também. Muita gente reclama disso, quando eu faço TDD... fica tudo muito dependente do teste. Às vezes, para eu mudar uma coisinha, eu tenho que mudar um monte de coisa no teste. É porque talvez você não pensou numa API ou não encapsulou direito para criar esse tipo de dependência que era indesejável. Se o seu teste tinha essa dependência, muito provavelmente os clientes daquela classe também tinham. Tá? Então, o refactoring a gente tem que ir pensando ali o que a gente quer poder refatorar, o que a gente quer que seja realmente mais fixo para ir trabalhando. Tá? Soluções sofisticadas,
às vezes elas são melhores para o problema, né? Não, não evite elas, tá? O que acontece? O TDD ele tem essa filosofia, digamos assim, de fazer o mais simples, né? Tá? Mas é o mais simples que atenda aquele requisito da melhor forma possível. Tá? Às vezes o mais simples ele gera duplicação de código, né? E aí isso faz com que aquilo não seja a melhor solução. Tá? Então, às vezes, né, essa questão da solução mais simples não quer dizer que em alguns momentos eu não, vai ser sempre ruim usar soluções mais sofisticadas, como por exemplo eu botei aí o livro de reflexão e anotações aí no slide, mas justamente para falar, pode ser que chegue num ponto que eu falo assim, poxa, aqui a melhor solução é usar reflexão, aqui a melhor solução é usar uma annotation, uma coisa um pouquinho mais sofisticada, tá? Então não evite essas soluções se você perceber que ela é uma boa solução ali naquele momento, principalmente se for para evitar a duplicação, evitar que você fique reescrevendo código, né? E aí essa figura aí é aquela coisa ali, poxa, você tem ali uma calçada, mas por onde é que todo mundo está passando? Não é pela calçada, é por um caminho alternativo. Se você vê que o melhor caminho não é o oficial, vá lá e pavimente ali aquele trechinho ali, né? Vá lá e crie uma calçada ali e não deixe aquilo como um caminho acochambrado, digamos assim, né? Oficialize o caminho que é o melhor, tá? E outra coisa, né? Eu vejo que muita gente, eu sou contra usar mocks, eu não gosto de usar mocks, eu evito ao máximo usar mocks, tá? Aí, assim, o que eu tenho a dizer para essas pessoas é o seguinte: você pode usar o TDD só para desenvolvimento, tá? Ou seja, eu já tenho o meu design, estou usando o TDD para ganhar um feedback ali do que eu estou fazendo, tá? Ou você pode usar ele também para o design, tá? E aí, se você escolher usar o TDD para o design, você não vai conseguir evitar a criação de mocks, porque eles são uma ferramenta de design bem importante quando você está fazendo TDD, principalmente para você dividir responsabilidade, definir ali as interfaces ali de comunicação entre os diferentes tipos de classe. Especificamente no meu caso, que eu estava desenvolvendo um framework, algumas classes, elas, digamos assim, nem existe classe, existe só a interface, né? Como a gente aprendeu aí, o framework ele é um software incompleto. Então, muitas vezes eu tenho classes que dependem de outras que não existem dentro do framework. Elas vão existir depois na aplicação que for utilizar. Então, nesses casos, principalmente, mocar é extremamente importante, certo? E é isso daí. Vou esperar que quem está assistindo execute o código aí. Muito obrigado.